Então, a análise conformacional do ciclo hexano mostra que existem dois ambientes químicos bem distintos para os hidrogênios, os axiais e os equatoriais. Então, assim, nós vamos buscar uma técnica que nos permita visualizá-los, né? E essa técnica é a ressonância, a espectroscopia de ressonância de núcleos magnéticos. E em particular aqui o hidrogênio. Por que o hidrogênio? Porque nós estamos olhando ambientes químicos do átomo de hidrogênio. Então essa técnica ela é utilíssima, né? Porque a partir dela nós podemos avaliar ambientes químicos dos átomos de hidrogênio que são ativos no RMN. Então o hidrogênio 1 é um caso, né? Nós podemos pensar em outras técnicas, mas aí, por exemplo, nós olharmos raio-x, né? O raio-x é uma técnica que nos permite analisar parâmetros estruturais, né? Que são as distâncias e ângulos de ligação e diedros, né? Então, por isso que por isso que através do raio-x você consegue essas informações estruturais. Nós poderíamos pensar em usar a ultravioleta, mas a ultravioleta é uma técnica que permite avaliar as transições eletrônicas, né? Que não é o caso aqui. Podemos pensar no infravermelho, né? Como técnica espectroscópica. Só que daí, no caso, para o infravermelho, nós vamos discutir frequências vibracionais, que são as ligações, os dipolos, né? Então, para analisar núcleos que são magneticamente ativos, como é o caso do hidrogênio 1, então a melhor técnica é a ressonância magnética nuclear, tá? Então, por exemplo, aqui, quando nós realizamos o experimento, se obtém um espectro, e o espectro, na verdade, é o registro gráfico das interações dos núcleos ativos com o campo magnético. Então, para um caso de um composto, que é o caso do benzeno, com os hidrogênios que são distintos, nós podemos enxergar dois ou mais sinais, e esses sinais eles dizem respeito, né, ao ambiente químico dos hidrogênios. O primeiro exemplo é um ciclo hexano que tem apenas um único átomo de hidrogênio aqui e demais com átomos de deutério. Então, o que se quer analisar aqui? Uma variação da temperatura e observar qual é a interação que se dá entre o hidrogênio e o deutério. Então, aqui se pega o chamado constante de acoplamento, que é uma grandeza que define o quanto que os átomos interagem entre si, os spins nucleares desses átomos interagem entre si através dos elétrons de ligação, que é o J, nesse caso HD. Então, o que nós observamos que a 0 grau tem um único sinal, né? Menos 43, quanto mais você reduz a temperatura, os movimentos são mais restritos, então o sinal começa a ficar alargado, fica bastante alargado em menos 61, e finalmente em menos 78 e menos 90 os dois sinais se separam, é o splitting, né? E aí claramente se observa que existem ambientes químicos distintos para os hidrogênios, né? Então o hidrogênio que está nesse carbono aqui, ele ora vivencia um ambiente axial, ora equatorial. E este ambiente, né, equatorial ou axial, ele também é dependente da temperatura. Isso quer dizer que em temperaturas maiores, né, o equilíbrio conformacional é muito rápido e a técnica, no caso o equipamento, não consegue distingui-los, né? Lembre, por exemplo, quando nós temos uma roda e ela tem vários raios coloridos, né? Dependendo da velocidade da roda, você enxerga uma única coisa, que é esse caso aqui, né? Mas se a velocidade da roda, no giro dela, ela vai diminuindo até que o nosso olho perceba que existem cores distintas, aí você consegue enxergar as cores dos raios. Aqui é a mesma coisa, né? Então, dependendo da velocidade de inversão conformacional, a técnica pode, eventualmente, não diferenciá-los, como é o caso a 0 graus, e começar a separação dos sinais pelo alargamento do sinal e, por fim, a separação completa, e aí nós definimos onde está o hidrogênio axial e onde está o hidrogênio equatorial. E se nós agora pegarmos estas áreas relativas de cada sinal, nós podemos determinar qual é a proporção que tem de um e de outro. Aqui, aparentemente, a proporção é a mesma, e né, que é 1 para 1. Outro exemplo, né? Um composto que tem um iodo, e este iodo tem um ambiente axial e um ambiente equatorial. O que é o espectro de RMN para este composto? O que nós observamos?
Que o hidrogênio do carbono que tem iodo, ora ele é equatorial, ora ele é axial. Então são dois ambientes químicos. E os dois ambientes químicos, eles são mostrados através da forma, né, e da posição do sinal. Então a separação desses dois sinais representa, né, as populações do hidrogênio equatorial e do hidrogênio axial. E aí, de novo, se você integra, ou seja, se você determina a área deste sinal e a área desse sinal, tu tem a proporção do isômero axial e do isômero equatorial. Tá? Para um sistema, digamos, genérico, que tu tenha dois átomos distintos, X e Y, né? Então agora se pode avaliar, digamos, a relação espacial entre os dois hidrogênios do carbono 1 carbono 2. Nessa relação ela é antiperiplanar aqui, né? E aqui a relação é Gauss. Olha só, 60 graus aqui e 180 graus aqui. O que nós sabemos? Que a interação do spin nuclear dos átomos que estão sendo analisados, ela é maior quando essa interação se dá através dos pares de elétrons das ligações. Então os elétrons também têm componentes elétricos e magnéticos que interagem com o spin nuclear do núcleo que está sendo analisado. Então essa interação é chamada de constante de acoplamento e ela tem um valor característico, né? Então na relação antiperiplanar a interação é mais forte e na relação Gauss, ou 60 graus, ela é mais fraca. E essa diferença nos dará, digamos, dois sinais distintos. Um sinal em relação aos hidrogênios axial e um sinal em relação aos hidrogênios equatorial. Então, o que eu quero dizer aqui neste slide, né, é que através da técnica de ressonância magnética nuclear do átomo de hidrogênio, nós podemos sim estudar e quantificar as populações das moléculas, né, que representam os átomos na região axial e na região equatorial. A partir da posição desses sinais e da integração ou da determinação das áreas relativas de cada sinal, nós determinamos a proporção deles. Da proporção nós tiramos a constante de equilíbrio e da constante de equilíbrio chegamos no ΔG, verificar se o fenômeno de inversão conformacional é favorável ou não favorável, né? E por fim, o J nos dá a forma do sinal, né? Chama-se multiplicidade. Então, por exemplo, aqui em cima nós não temos uma resolução nesse sinal, enquanto aqui no lado direito nós temos vários picos. Então, a partir desta forma, né, nós temos acesso à constante de acoplamento, ok? Bom, o que acontece agora quando nós migramos para ciclo hexano substituídos, com um substituinte, dois ou mais, né? Então, as interações axiais são as mais importantes para serem avaliadas aqui. Então, a substituição de um hidrogênio por um outro substituinte leva a um incremento das repulsões estéricas, chamado steric crowding, né? Tem um incremento do raio do substituinte e, por consequência, as repulsões não ligantes de Van der Waals, né, elas aumentam. E isso instabiliza aquela conformação em que o substituinte está na orientação axial. E ela pode estar no lado superior, na face beta ou na face alfa. Isso nós chamamos de interações diaxiais 1,3. Então, as interações 1,3 diaxiais, 90% delas são todas repulsivas, né? Então, são grupos cujo raio é muito maior do que o hidrogênio, e o volume aumentando provoca um incremento das repulsões estéricas 1,3 diaxiais, né? Por que diaxiais? Porque se pode tê-las em cima, na face superior, na face inferior, né? Então, 1,3 é a posição relativa do carbono 1 com relação ao carbono 3, e também do carbono 1 aqui com o carbono 3 aqui. Então, essa interação é 1,3 repulsiva. Embaixo ela existe, só que são 3 átomos de hidrogênio. Mas o que determina a instabilidade é exatamente o incremento do raio do substituinte metilo, tá? Nesses casos, né, o que acontece com o metil ciclohexano? Ele preferencialmente irá popular
aquela conformação em que o grupo metilo está na posição mais estável possível, ou que apresenta as menores repulsões. E aí, a inversão do anel, o ring flip, o anel se inverte, você não tem quebra de ligações, apenas tem processos rotacionais completos em que a metila passa para a posição equatorial. Então, a partir disso, nós temos então um equilíbrio entre uma forma mais instável, em função das repulsões estéricas 1,3, né, e da forma mais estável. Observe que na forma mais instável, né, o grupo metila com relação aos hidrogênios do anel, né, por exemplo, com relação a esse hidrogênio aqui, o grupo metila está num arranjo em que o ângulo de Hélio é de 60 graus. Né? Mas se você olhar na forma mais estável, que é a equatorial, o que nós enxergamos com relação à ligação azul aqui, né? Que agora o grupo metilo ele se conecta ao carbono e a relação espacial entre o grupo metila e o esqueleto carbônico ela é antiperiplanar. Né? É isso que estabiliza, né, essa conformação. Ou ainda, né, que o eixo do centro do grupo metila em relação aos hidrogênios ele não é paralelo, ele é divergente. Né? Enquanto que na forma axial este eixo de ligação aqui aponta para baixo e os hidrogênios 1,3 também para baixo, essa repulsão existe, né? Enquanto que na forma equatorial, os eixos do centro do grupo metila com os hidrogênios axiais ou mesmo os equatoriais, eles são divergentes. E aí estabiliza, ou ainda, de alguma forma, alivia, né, a tensão interna, tornando essa conformação mais estável. Se ela é mais estável, no equilíbrio ela predomina. Então, tu tem uma razão entre a quantidade das moléculas no rotâmero equatorial e a quantidade das moléculas no rotâmero axial. E essa quantidade, essa razão é maior do que 1, então se a constante de equilíbrio é maior do que 1, o ΔG, usando a expressão ΔG igual a menos RT ln de K, né? Então o ΔG será negativo. E se ele é negativo, o equilíbrio é deslocado em direção ao confômero equatorial. Então, assim, é importantíssimo, né? Nós sempre teremos essa questão posta. Né? Substituintes que têm um raio muito grande, eles na posição, na orientação axial, eles têm uma repulsão estérica muito grande e isso instabiliza aquela conformação. E a resposta que a molécula dá é inverter. Então é como se fosse um jogo tipo um sensor, né? Um sensor de volume. Quando o volume aumenta, a molécula, os ciclos rotaciona e essa rotação joga o grupo metila numa posição mais estável, que é a posição equatorial. Então percebam que agora nós comparamos, por exemplo, o ciclo pentano com o ciclo hexano, né? O ambiente químico lá do ciclo pentano, dos hidrogênios, eram muito parecidos, né? Porque a variação conformacional era muito baixa, muito pequena. Já no ciclo hexano, aí não. Então, nesse caso aqui, as metilas, ou um grupo que está na posição axial, quando rotaciona para a posição equatorial, o ambiente químico é bastante diferente. Então, serão dois ambientes distintos. E isso é importante na análise conformacional. Tá? Bom, se nós voltarmos para o ciclo hexano, apenas mostrando o processo como um todo, né? Então, o circuito conformacional do ciclo hexano ele é bastante complexo, né? A inversão conformacional de uma cadeia na outra, ela passa por vários estágios, né? Mas nós temos ideias assim, né? Existem 4 posições bem clássicas: a forma cadeira, a meia cadeira, que é a forma mais instável. Depois, entre as formas meia cadeira, existe a forma barco e barco torcido. E por fim, essas conformações instáveis são convertidas na outra forma cadeira. Então, para converter uma cadeira na outra, a inversão conformacional de uma cadeira na outra, nós precisamos passar
por esses intermediários mais ou menos instáveis, né? A primeira mais instável é a meia cadeira. Então, se vocês observarem aqui, é como se nós tivéssemos 5 átomos num plano e um fora, por isso que é meia cadeira. O que é a forma barco? A forma barco é o arranjo em que os átomos de carbono se apresentam na forma de um barco, né? E o barco torcido é que se sobe um desses átomos e forma uma forma, né, uma tentativa de diminuir a tensão entre os hidrogênios que estão nessa posição de bandeira aqui. As diferenças de energia, né, da cadeira para a meia cadeira é da ordem de 10 a 12 quilocalorias. Então essa diferença é muito grande. Então por isso, né, que nós teremos uma preferência, né, para uma forma ou outra, né. E entre barco e barco torcido, vê que a diferença já é menor, né? Então, se nós pegarmos o máximo aqui com esse do barco torcido, é 5 quilocalorias, né? Para o bote é 6,5 e assim por diante. Aqui é uma representação que eu fiz, então que vocês tentem, né, entender o que está acontecendo com essa inversão conformacional, né? A conversão da cadeira 1 para a cadeira 2, não, cadeira 1, né? Essa inversão aqui passando pela forma 2, forma 3, forma 4, né? E nós vamos enxergar através das setas o movimento de subida e descida dos átomos. Então, é o movimento de up and down, e esse movimento gradativamente vai reposicionando os hidrogênios, o vermelho e o azul. Então, você tem que entender bem o que está acontecendo. Esse carbono sobe e esse desce, e ao mesmo tempo os hidrogênios em vermelho e azul começam a se movimentar, né? Saindo do ambiente equatorial axial e mudando de posições. Então nós chegamos nesta forma que é a forma cadeira, meia cadeira, né? Depois essa forma aqui é a torcida, é o barco torcido, barco, então barco torcido, barco torcido, meia cadeira e cadeira. Então o circuito conformacional completo, ele te permite jogar um hidrogênio axial equatorial e um equatorial axial. Isso é um circuito conformacional completo, é um giro completo. Então os ambientes químicos são bastante distintos, tá?